Oi, meu nome é Emily Severo da Silva. E o meu nome é Natália de Oliveira. Somos alunas do 4º ano do curso técnico de Química da Fundação Liberato, no Rio Grande do Sul. O nome da nossa pesquisa é Identificação do hormônio luteinizante, um estudo sobre o teste imunocromatográfico como um indicador da eficácia da pílula anticoncepcional. E temos como orientadora a professora Carla Ruschel e co-orientadora Diana Campani. As mulheres elas vêm conquistando cada vez mais espaço na sociedade atual, mas devemos lembrar que nem sempre foi assim. As vitórias que elas conseguiram geralmente são consideradas recentes, e uma de grande relevância foi a chegada da pílula anticoncepcional no Brasil. Apesar de todo o progresso, ainda há muito a ser melhorado em relação ao suporte que as mulheres têm para evitar uma gravidez indesejada. Atualmente, existem diversos métodos contraceptivos, como por exemplo, preservativo masculino, preservativo feminino, DIU, que é o dispositivo intrauterino, e entre outros. Mas a pílula contraceptiva ainda é a mais comumente utilizada. Devido a alguns fatores, ela pode perder a sua eficácia, que segundo o Ministério da Saúde são consumo irregular da pílula, frequência de vômitos e diarreias e uso prolongado de antibióticos. Devemos considerar também um estudo realizado no campus da Universidade de Medicina do Colorado, 2019. Ele relacionou pela primeira vez a quebra do hormônio do anticoncepcional com a genética de diversas mulheres. O resultado da pesquisa foi alteração em uma em a cada 20 das 350 mulheres que participaram da pesquisa. As interferências levantadas anteriormente sugerem que algo deve ser feito para verificar a eficácia da pílula contraceptiva e fazer com que as pessoas considerem outros fatores quando uma mulher diz que engravidou, mesmo tomando devidos cuidados. Queremos também expandir o suporte para as mulheres que pretendem evitar uma gravidez indesejada. O presente estudo teve como objetivo revisar a literatura sobre o ciclo hormonal da mulher, hormônio luteinizante, seu teste urinário e o contraceptivo oral combinado, tendo como tese principal de que uma falha do contraceptivo oral combinado poderia ser acompanhada pelos níveis de hormônio LH. Esse acompanhamento seria feito por um teste que já está no mercado, o teste de ovulação, mas com um diferencial na proposta de uso. Em vez de utilizar para encontrar os dias mais férteis para uma possível gravidez, iríamos utilizar para acompanhar se há ou não uma falha do anticoncepcional. O grande intuito do estudo é desvendar caminhos para usuárias do contraceptivo oral combinado e encontrar soluções acessíveis a elas. Pretendemos com esse projeto mostrar que deve se expandir os produtos que auxiliam a pílula anticoncepcional. E além disso, acreditamos que nosso trabalho sustenta relevância porque desde 1998 já existiam sinais que necessitava de estudos nessa direção. Porque foi nesse período que muitas mulheres ingeriram as pílulas Microvar e pensavam estar protegidas. Mas na verdade, elas estavam consumindo algo sem o seu princípio ativo, conhecida como pílulas de farinha. A comercialização antiética desse produto afetou muitas mulheres, pois muitas delas se tornaram mães sem ter planejado. A fabricante responsável, Sharon do Brasil, teve que pagar consideráveis indenizações. Talvez nesse período já existisse acompanhamento da eficácia do anticoncepcional, histórias como essa poderiam ter um desfecho diferente. A presente revisão de literatura teve como base artigos científicos e periódicos das plataformas PubMed, Cielo, Google Scholar e SciSearch. Além disso, utilizamos informações oficiais do Ministério da Saúde. Após finalizada a revisão de literatura, um dos principais resultados obtidos foi que o contraceptivo oral combinado, composto por estrogênio e progestogênio, tem como uma das principais formas de atuação a inibição do hormônio luteinizante, isto é, a supressão do principal hormônio responsável pela ovulação. No entanto, de acordo com o observado em pesquisas anteriores, o desenvolvimento folicular continua até fase presumivelmente ovulatória,
o que indica que provavelmente uma falha do anticoncepcional que gera uma gravidez indesejada está associada com o aumento da concentração do hormônio luteinizante. Por este motivo, há uma hipótese de que os testes de ovulação poderiam ser utilizados para identificar um aumento desse hormônio. Atualmente, esses testes de ovulação são utilizados para auxiliar mulheres que desejam engravidar e não a evitar uma falha do anticoncepcional. Por esses motivos, há necessidade de pesquisas posteriores em que o grupo de mulheres a ser estudado pela pesquisa sejam mulheres que utilizam contraceptivo oral combinado e não mulheres que não utilizam. Além disso, outras variáveis que devem ser estudadas são os dias a serem realizados esses testes e também as concentrações de hormônio luteinizante a ser identificada por eles. Nos testes de ovulação já disponíveis nas farmácias e à venda desde 1980, esses valores de concentração de hormônio luteinizante a serem verificados pelo teste de ovulação variam muito entre os diferentes fabricantes, o que gera a dúvida de qual seria a melhor concentração de LH a ser detectada por esses testes para mulheres que tomam contraceptivo oral, pois, de acordo com as referências, esse valor para detectar uma ovulação em dentro de 24 horas em mulheres que não utilizam nenhum contraceptivo oral é de 25 mUi por ml. Mas qual seria a melhor concentração para mulheres que tomam contraceptivo oral? Isso é uma possibilidade para outra pesquisa e uma variável que deve ser analisada. Caso seja constatado que essas concentrações de LH a serem detectadas pelos testes de ovulação em mulheres que utilizam contraceptivo oral e mulheres que não utilizam seja exatamente a mesma concentração, há a possibilidade dos testes que já estão à venda nas farmácias serem utilizados, o que representaria um benefício às mulheres, pois esses testes já são muito acessíveis a muitas delas e têm baixo custo. Nós recomendamos que pesquisas posteriores com testes de ovulação sejam realizadas desde o dia 7 do ciclo ao dia 20, uma vez que muitas pesquisas têm sua metodologia afetada pela realização dos testes apenas nos dias mais férteis do ciclo, desconsiderando as outras fases. A praticidade apresentada pela realização desses testes urinários de hormônio LH, somada à rapidez, baixo custo e à alta estabilidade e sensibilidade devido a se tratar de um teste imunocromatográfico, são algumas das características que tornam esse teste um potencial identificador da eficácia da pílula anticoncepcional. Outro dado que deve ser analisado é que uma das formas de atuação do contraceptivo oral combinado é pela alteração físico-química nas propriedades e características do muco cervical e do endométrio, o que gera o questionamento se talvez, quando ocorra uma falha do anticoncepcional, apenas esse método e essa forma de atuação não seriam eficazes para evitar que uma gravidez indesejada ocorra caso o ovócito seja liberado. A pesquisa foi capaz de dar os primeiros indícios de que futuramente os testes de ovulação poderão ser um indicador das falhas do anticoncepcional. Além disso, conseguiu orientar projetos futuros sobre as principais variáveis e erros de metodologia que poderão ocorrer.